Meu nome é Donato Ferreira. Fui motorista de carro fúnebre durante 26 anos. Já transportei mais de 4.200 corpos pelas estradas da Itália. Não era um homem de fé, era um homem de estradas e de silêncio. O que ouvi dentro daquele carro, em outubro de 2006, na rodovia que ligava Monza a Assis, mudou tudo. Não falei sobre isso com ninguém durante 19 anos, não porque tinha medo de parecer louco, mas porque havia algo que eu precisava verificar antes de abrir a boca. Um envelope, lacrado, com o meu nome escrito à mão por um menino de 15 anos que morreu antes de eu sair do hospital. Um envelope que guardei durante 19 anos, sem conseguir abri-lo. Quando finalmente abri, no dia 7 de setembro de 2025, no exato momento em que o Papa Leão XIV pronunciava o nome de Carlo Acutis na Praça de São Pedro, o que li me fez parar de respirar por 48 segundos. Eu contei, porque sou motorista. Conto quilómetros, litros de combustível, horas de viagem. E o que estava escrito naquele envelope não poderia existir. 19 anos calei. Esta noite, conto tudo. Comecei a trabalhar nessa empresa funerária de Milão em 1989. Entrei pela porta dos fundos, literalmente. Precisava de emprego, sabia dirigir, e a funerária Beltrami precisava de alguém que não se impressionasse com caixões. Não me impressionei. Em 26 anos, aprendi que morrer é a coisa mais comum do mundo. Não tenho religião organizada. Tenho respeito. Tenho silêncio. São coisas diferentes. Moro num apartamento pequeno em Monza, com uma cozinha que cheira a café às 5 da manhã e uma janela de onde vejo o parque onde as crianças jogam bola aos sábados. Na manhã de 12 de outubro de 2006, recebi a chamada do escritório às 6h42. Hospital San Girardo. Um jovem de 15 anos. Leucemia. A família queria o transporte para Assis ainda naquela tarde. Cheguei ao San Girardo às 8h15. O meu assistente naquele dia era Renato Casale, 41 anos, que trabalhava comigo há 9 anos. Homem quieto, competente. Nós nos cumprimentávamos com a cabeça, mais do que com palavras. A recepção nos encaminhou ao quarto 147 do quarto andar. Corredor de oncologia pediátrica. Piso cor de creme. Luz branca que não esquentava nada. E foi nesse corredor que aconteceu a primeira coisa que não consegui explicar em 26 anos de trabalho. Antes de entrar no quarto, a mãe do menino veio ao nosso encontro. Uma mulher de uns 40 anos, cabelos escuros, de luto, mas ereta. Olhou para mim com uma atenção que não era da situação, como se me reconhecesse. Carlo queria falar com o motorista, ela disse. Olhei para Renato. Renato olhou para mim. Com o motorista? Perguntei. Com você, ela confirmou. Antes. Antes. O corpo estava ali. A família estava esperando. Nós tínhamos protocolos. Em 26 anos, nunca um familiar me pediu para falar com o corpo antes de prepará-lo para o transporte. Mas havia algo na voz dela que não era pedido. Era informação. Entrei no quarto 147. O menino estava sobre a cama ainda. 15 anos. Cabelos castanhos. A janela estava aberta e entrava um ar que não tinha cheiro de hospital. Tinha cheiro de outubro lá fora, de folhas úmidas e céu limpo. A temperatura do quarto, eu notei porque o termómetro de ambiente estava na parede, marcava 22 graus centígrados. A mãe ficou na porta. Eu fiquei de pé ao lado da cama. E então percebi que havia um envelope sobre a mesa de cabeceira. Pequeno, branco, com o meu nome escrito. Donato. Não para o motorista. Não para a funerária Beltrami. O meu nome. Donato. Como um menino de 15 anos que morreu às 3h22 da madrugada de 12 de outubro de 2006 sabia o meu nome, eu não conseguia explicar. A funerária Beltrami não fornecia os nomes dos motoristas às famílias antecipadamente. Isso eu sabia com certeza. Era política da empresa. Peguei o envelope com a mão direita. A mãe disse, da porta, ele pediu que você não abrisse agora. Pediu que abrisse quando chegasse a hora. Que hora? Perguntei. Ela sorriu. Um sorriso que eu não consigo descrever com precisão depois de 19 anos. Mas consigo dizer o que senti. Não era tristeza. Era algo que só encontrei uma vez antes na vida. No rosto de um padre velhíssimo que morreu num hospital de Bérgamo.
sorrindo enquanto eu apertava os papéis de transporte. Você vai saber, ela disse. Guardei o envelope no bolso interno do meu casaco. Botão de pressão. Fechado. E foi assim que saí daquele quarto, com um envelope selado por um menino morto que sabia o meu nome, rumo a uma viagem de 348 quilómetros, de Monza até Assis. A viagem começou às 14 horas e 11 minutos. Eu havia feito essa rota outras vezes. Autoestrada A1 até Florença, depois a E45 em direção ao sul até Perúgia, depois Assis. Pela estimativa, 4 horas e meia, considerando o tráfego de sexta-feira. Renato Casale viajava comigo na cabine. Ele não sabia do envelope. Não disse nada sobre o quarto. Saímos de Monza às 14 horas e 11 minutos, com um céu completamente limpo. 16 graus centígrados. Vento fraco do nordeste. Eu lembro porque tínhamos um termómetro externo no painel do carro, modelo antigo, que Renato usava para controlar as condições de conservação. Nas primeiras 2 horas, nada. Conversámos pouco, como sempre. Renato dormiu por 35 minutos, na altura de Bolonha. Foi em Bolonha que aconteceu a primeira coisa. Às 16 horas e 43 minutos, o termómetro externo marcava 11,2 graus centígrados. Estava escurecendo mais rápido do que o normal para aquela época. Parámos num posto de combustível. Renato foi ao banheiro. Eu fiquei na cabine. E então percebi que o compartimento traseiro estava com uma temperatura diferente. Não estranha. Diferente. O sistema de refrigeração do nosso carro fúnebre mantinha o compartimento a 4 graus centígrados, como protocolo padrão para transporte de corpos. Tínhamos um sensor digital fixado na parede interna do compartimento, visível da cabine por uma câmara pequena e um monitor de 6 centímetros instalado no painel central. O monitor marcava 6,8 graus centígrados, 2,8 graus acima do protocolo. A minha primeira reação foi mecânica. Verifiquei o compressor, o painel de controle do sistema de refrigeração. Tudo operacional. Painel verde, compressor em funcionamento normal. Liguei para o escritório. Descrevi a leitura. A assistente me disse para monitorar e anotar. Disse que poderia ser variação do sensor em viagem longa. Poderia ser. Anotei no caderno de bordo. 4h43 da tarde, temperatura compartimento, 6,8 graus Celsius. Protocolo, 4,0 graus Celsius. Diferença, 2,8 graus Celsius. Renato voltou ao carro. Seguimos. Às 18 horas e 22 minutos, passávamos pela altura de Arezzo. Renato havia dormido de novo. Olhei o monitor. 8,1 graus centígrados. 2,1 graus a mais do que a leitura anterior. 4,1 graus acima do protocolo. Parei no acostamento. Desci. Abri o compartimento traseiro com a chave. A caixa estava no lugar. Prendas e cintos, como o protocolo. Tudo estava fisicamente normal. Mas havia algo mais que eu não sei como descrever sem soar impreciso. O ar dentro do compartimento não tinha o cheiro que eu esperava. Em 26 anos de trabalho, sei o que é o ar de um compartimento refrigerado com um corpo dentro. É um cheiro específico. Controlado, mas presente. O ar dentro do compartimento de Carlo Acutis tinha cheiro de flores. Não de desodorizante de carro. Não de produto químico. De flores. Flores vivas. Fechei o compartimento. Subi na cabina. Não disse nada para Renato, que ainda dormia. Peguei o caderno e escrevi. 6h22 da tarde. Temperatura 8,1 graus Celsius. Cheiro floral identificado no compartimento. Nenhuma flor transportada. Às 19 horas e 58 minutos, a 3,5 km da saída de Assis, o monitor marcava 9,4 graus centígrados. 9,4. 5,4 graus acima do protocolo. Em um sistema de refrigeração com um compressor funcionando. Acordei Renato. Mostrei o monitor sem dizer nada. Ele ficou olhando por uns 6 segundos. O sensor está quebrado, ele disse. Verificamos em Bolonha, que ele disse. Estava calibrado. Então é o compressor. O painel está verde. Renato olhou para mim. Olhou para o monitor. Olhou para mim de novo. Donato, ele disse. E não continuou. Não havia nada para continuar. A temperatura física de um compartimento refrigerado, com o compressor em pleno funcionamento,
Não sobe 5,5 graus ao longo de uma viagem de 6 horas em outubro. Não sobe com variação progressiva de 2,8 para 4,1 para 5,4. Sobe se o compressor falha. Sobe de uma vez. O sistema entra em alarme. O sistema não entrou em alarme nenhuma vez. Entregámos Carlo Acutis na Basílica de Santa Maria dos Anjos às 20 horas e 33 minutos. Assinámos os papéis, cumprimentámos a família, voltámos para Monza, chegando às 0 hora e 41 minutos. Não dormi nessa noite. No dia seguinte, levei o carro para manutenção. O técnico passou 3 horas verificando o sistema de refrigeração. O relatório dele, documento número 73 da Ordem de Serviço da Beltrami, datado de 13 de outubro de 2006, dizia em linguagem técnica o seguinte: sistema de refrigeração em funcionamento perfeito. Sensor calibrado com margem de erro de 0,2 graus. Nenhuma falha mecânica identificada. 0,2 graus de margem de erro. A variação que registrei foi de 5,4 graus. Guardei esse relatório no mesmo arquivo onde guardei as minhas anotações do caderno de bordo. E o envelope de Carlo Acutis ficou no bolso do casaco por 3 anos, até que comprei um envelope plástico transparente e o guardei dentro de uma caixa de metal no fundo da minha estante. Mas antes de fechar a caixa, precisei fazer uma coisa. Precisei verificar o que havia dentro sem abrir o envelope. Segurei o envelope na frente de uma lâmpada forte. Papel comum, branco. Podia ver a silhueta do conteúdo. Parecia uma folha dobrada em 4. Uma folha pequena, escrita à mão. Fechei a caixa. Se este testemunho já está tocando algo em você, peço que se inscreva no canal Pegadas do Céu. Há outros testemunhos aqui que precisam ser ouvidos. Vou continuar. Nos meses seguintes à viagem, fiz o que qualquer pessoa racional faria. Tentei esquecer. Não consegui. Em fevereiro de 2007, liguei para o Hospital San Gerardo e pedi falar com alguém da equipe de Oncologia Pediátrica que havia atendido Carlo Acutis. Não esperava muito. Hospitais não gostam de dar informações retrospectivas a motoristas de funerária. Mas a enfermeira que atendeu o telefone, uma mulher chamada Silvana, disse algo que me surpreendeu. Ah, o Donato. A família mencionou seu nome. Mencionaram o meu nome. Em fevereiro. 4 meses depois. Silvana me disse que havia anotações no prontuário de Carlo sobre os últimos dias. Não podia compartilhá-las comigo, evidentemente, mas disse que havia algo que a equipa toda comentava entre si. Carlo havia pedido, na manhã de 12 de outubro, 3 coisas específicas. Queria receber a Eucaristia, queria que suas joias de prata fossem distribuídas entre os outros pacientes do andar e queria falar com o motorista que viria buscá-lo. Mas como ele sabia que eu me chamava Donato? Perguntei. Silêncio de 4 segundos. Isso nós também não sabemos, Silvana disse. Perguntámos à mãe. Ela disse que Carlo havia sonhado com um motorista, que no sonho o motorista se chamava Donato e tinha uma pequena cicatriz no lado direito do queixo. Tenho uma cicatriz no lado direito do queixo. 2 centímetros. Acidente de bicicleta com 12 anos. Silvana não sabia disso quando disse essa frase. Nenhuma equipa do San Gerardo podia saber. Fiquei na linha sem falar. Senhor Ferreira? Silvana disse. Estou aqui, eu disse. A família tem algo para você. A senhora Antónia Salzano deixou um número de contacto. Liguei para Antónia Salzano numa terça-feira de março de 2007. Eram 4h20 da tarde e eu estava estacionado num posto de combustível na estrada estadual 45, entre uma entrega e outra. A voz dela era mais tranquila do que eu esperava. Não tinha a textura da dor recente. Tinha algo mais denso, mais permanente. Eu sabia que você ligaria, ela disse. Como sabia? Carlo disse que você levaria algum tempo, mas que ligaria. Fiz uma pausa. Sua senhora, seu filho. Meu filho deixou muitas coisas preparadas, ela disse. Para muitas pessoas. Isso era o modo dele de amar. Preparar com antecedência. Perguntei a ela sobre o meu nome no envelope. Ela me confirmou o que Silvana havia dito. O sonho. A cicatriz. E acrescentou um detalhe que Silvana não mencionou. Carlo havia preparado o envelope 2 dias antes de morrer.
10 de outubro de 2006, às 16 horas, segundo ela, enquanto ainda conseguia sentar na cama. Havia chamado a mãe, pedido papel e caneta e escrito por aproximadamente 7 minutos. Depois fechou o envelope, escreveu o meu nome na frente e disse: "Guarda isso. Quando o motorista vier, entrega para ele, mas diz que não pode abrir ainda. Ele vai saber quando." 7 minutos de escrita para uma pessoa de 15 anos com leucemia em estado terminal. "Eu não sei o que está escrito", Antónia disse. "Ele não me mostrou." E eu respeitei. Perguntei a ela então uma coisa que havia-me estado incomodando desde outubro. As joias de prata que Carlo pediu para distribuir. A enfermeira Silvana havia mencionado isso. Eram 14 peças, Antónia disse. Um rosário, 3 medalhões, uma pulseira e 9 outras peças menores. Ele as distribuiu entre 12 crianças do andar. Os 2 itens que sobraram foram para a enfermagem. 14 peças para 12 crianças, mais 2. Ele sabia exatamente quem estava no andar? Perguntei. "Donato", ela disse, usando o meu nome como se me conhecesse há anos. Meu filho sabia muitas coisas que não deveria saber. Há 3 anos que aprendo a não me perguntar como. Em 2011, comecei a pesquisar Carlo Acutis de forma mais sistemática. Era tarde da noite, no computador da sala, com café frio ao lado. Não era devoção. Era o instinto de verificação que tenho desde sempre. Quando algo não fecha, eu investigo. Encontrei o site que Carlo havia construído ainda em vida. Uma exposição virtual sobre milagres eucarísticos. 166 casos documentados de 18 países diferentes, cada um com fontes históricas, coordenadas geográficas, referências bibliográficas. Um menino de 17 anos, de 15, havia construído um banco de dados que instituições académicas usam até hoje como ponto de partida. Mas não era o site que me parou. Era um detalhe que encontrei num artigo de um padre jesuíta italiano, publicado em 2008, que havia entrevistado pessoas que conheceram Carlo. O padre se chamava Stefano Moretti, do Instituto de Ciências Religiosas de Milão. O artigo tinha uma seção sobre as previsões de Carlo. Não era assim que o padre chamava. Ele chamava de percepções. Mas o conteúdo era o seguinte: Carlo havia dito a pelo menos 7 pessoas, em momentos diferentes ao longo dos 2 anos anteriores à sua morte, coisas sobre o futuro dessas pessoas que se comprovaram verificáveis depois. O padre Moretti havia catalogado 4 dessas 7, com datas, nomes e o que Carlo havia dito versus o que aconteceu. Caso número 3 era sobre um homem de meia-idade que trabalhava em transporte. Li essa frase 3 vezes. O padre Moretti não dava o nome. Dizia apenas homem de meia-idade, setor de transporte, norte da Itália. Carlo havia dito a esse homem, por escrito, que ele estaria em determinado lugar num determinado momento e que isso seria o sinal. O padre não dava o conteúdo exato porque o envelope ainda não havia sido aberto. O envelope ainda não havia sido aberto. Em 2011. O padre Moretti sabia da existência do envelope, mas não do conteúdo. Isso significava que havia outros que sabiam da história, que eu não era o único, guardando um segredo que não havia pedido para guardar. Tentei contatar o padre Moretti em setembro de 2011. O Instituto de Ciências Religiosas me informou que ele havia falecido em junho daquele ano. 73 anos. Parada cardíaca. O arquivo de entrevistas do padre Moretti foi doado à Diocese de Milão. Enviei uma carta formal à Diocese em outubro de 2011. Não obtive resposta. Em 2012, uma decisão que ainda não consigo explicar completamente. Fui a Assis. Não levei nenhum corpo. Fui como qualquer pessoa vai a Assis. De carro, um domingo de novembro, partindo às 5h50 da manhã de Monza. 348 quilómetros. A mesma rota. Entrei na Basílica de Santa Maria dos Anjos às 11h43 da manhã. Carlo havia sido sepultado ali, após um período inicial em Assis. A tumba estava numa lateral. Simples. Uma placa de pedra, flores. Fiquei de pé diante daquela placa por 11 minutos. Contei sem querer contar. Não rezei. Não sou homem de rezas. Mas tirei o envelope do bolso do casaco, onde eu o havia recolocado para a viagem, e o coloquei sobre a pedra por 30 segundos.
como se quisesse que aquela pedra fria verificasse alguma coisa que eu não sabia verificar. Depois o guardei de volta. Um peregrino ao meu lado, um homem baixo com sotaque brasileiro, me perguntou se eu havia conhecido Carlo. Transportei seu corpo, eu disse. Ele me olhou como se eu tivesse dito algo sagrado. Eu sou de Campo Grande, ele disse. Vim agradecer. Meu sobrinho foi curado de uma doença no pâncreas em 2013. Os médicos não explicaram. Eu vim antes que a cura fosse reconhecida, mas vim porque sabia. 2013 estava no futuro. Era 2012. Não sei o que dizer sobre isso. Se você está chegando nesse ponto e nunca ouviu falar do canal Pegadas do Céu, me faça um favor. Se inscreva antes de continuar. O que vem agora é a parte que guardei por mais tempo. Em março de 2020, a Itália fechou. Trabalhava há 31 anos na Beltrami. Nunca havia parado de trabalhar numa pandemia, porque numa pandemia se trabalha mais, não menos. Mas em março de 2020, depois de 43 dias de jornadas de 14 e 16 horas, de turnos duplos, de viagens que não paravam, meu corpo decidiu parar por conta própria. 17 de abril de 2020, uma sexta-feira. Às 6h40 da manhã, enquanto bebia o café na cozinha do apartamento, senti uma pressão no centro do peito, que não era nervosismo e não era indigestão. Senti transpiração fria no pescoço, dor que irradiava para o braço esquerdo. Liguei para o 118. 6 minutos depois, a ambulância estava na porta. Os paramédicos fizeram o eletrocardiograma no elevador do meu prédio, às 6h47. A leitura indicava alteração em parede anterior. Não eram as palavras exatas deles, mas era o que entendi nos fragmentos que conseguia captar enquanto tentava respirar devagar. Infarto. 57 anos. Trabalhador de turno excessivo numa pandemia. O hospital para onde me levaram foi determinado pelo protocolo do 118 para a região de Monza naquele dia. Capacidade de UTI, disponibilidade de equipe de hemodinâmica, tempo de deslocamento. O hospital foi o San Girardo de Monza. Não pedi para ir ao San Gerardo. Não havia pedido para ir a lugar nenhum. Eu estava inconsciente quando entrei pelo pronto-socorro. Recuperei a consciência às 14 horas e 55 minutos do mesmo dia. Cateterismo realizado, artéria desobstruída, pressão estabilizada. O médico que me atendeu se chamava Dr. Marco Bianchi, 52 anos, cardiologista e intervencionista. Perguntei onde estava. San Gerardo, ele disse. Olhei o teto. Que andar? Perguntei. Ele me olhou com a expressão de quem acha que o paciente está confuso por causa da anestesia. Quarto andar, ele disse. Quarto andar do San Gerardo de Monza. O mesmo andar onde Carlo Acutis havia morrido em 12 de outubro de 2006. Corredor de oncologia pediátrica de um lado, cardiologia do outro. Mesmo andar. Fiquei internado por 6 dias. Sala de recuperação cardíaca. Cama número 12. Janela com vista para o parque ao norte do hospital. Na manhã do segundo dia, pedi para Renato Casale, que havia-me visitado na tarde anterior, que trouxesse a caixa de metal da minha estante quando viesse de novo. Renato trouxe a caixa no terceiro dia, 18 de abril de 2020, às 18 horas e 22 minutos. A mesma hora em que o termómetro do compartimento havia marcado 8,1 graus, na altura de Arezzo, 14 anos antes. Não abri ainda. Eu sabia que ainda não era a hora. Não sabia como sabia, mas sabia. Saí do hospital em 22 de abril de 2020. Voltei para casa. Voltei ao trabalho em junho. A pandemia continuou. Os anos continuaram. Guardei a caixa de volta na estante. Olhava para ela às vezes. Não a abria. Em 2020, Carlo Acutis foi beatificado. 10 de outubro. 14 anos depois de sua morte. Li a notícia no telefone enquanto tomava café. Em 2022, o segundo milagre reconhecido. Uma mulher da Costa Rica. Trauma craniano. Cura documentada. Em 2025, a canonização foi marcada para 7 de setembro. Jubileu em Roma. Papa Leão XIV. No dia 1º de setembro de 2025, comprei uma passagem de ônibus para Roma. Não sei explicar porquê. Não era peregrinação no sentido religioso. Era verificação.
Era o mesmo instinto que me levou a Assis, em 2012. Cheguei a Roma em 6 de setembro. Hotel pequeno, perto do Vaticano. Quarto com vista para uma parede. Na manhã de 7 de setembro, estava na Praça de São Pedro às 6h43, 2 horas antes da missa. Havia uma multidão que não consigo quantificar com precisão, mas as estimativas posteriores falaram em 100.000 pessoas. Fiquei num ponto a 118 metros do altar central, estimativa pela distância visual. A missa começou às 9 horas. Às 10h43, o Papa Leão XIV pronunciou em latim a fórmula de canonização. A praça explodiu. Aplausos. Choro. Sinos. No momento exato em que o nome de Carlo Acutis foi pronunciado pelo Papa, tirei a caixa de metal da mochila. A havia trazido comigo desde Monza. Abri a caixa. Tirei o envelope plástico. Tirei o envelope de papel que estava dentro. O mesmo envelope de outubro de 2006. Levemente amarelado nas bordas, mas intacto. Meu nome ainda legível na frente, escrito à mão, com letra de adolescente. Abri o envelope. A folha estava dobrada em 4. Papel de caderno escolar, quadriculado. Escrito a caneta azul. Letra pequena e firme para um menino de 15 anos às portas da morte. Li devagar, porque minhas mãos tremiam. Não por fraqueza, por exatidão. Porque eu precisava ler cada palavra exatamente como estava. Havia 5 parágrafos. O primeiro dizia: Donato, você vai ouvir coisas no carro que não vai entender. Não tente entender ainda. Só anote. Você é um homem que anota. Eu havia anotado. O caderno de bordo. As temperaturas. O cheiro de flores. Tudo estava anotado. O segundo parágrafo dizia: Você vai voltar a Assis uma vez. No frio de novembro. Vai ficar 11 minutos diante da pedra. Um brasileiro vai te falar em sobrinho e cura. Isso acontece antes da cura. Guarda essa data. Novembro de 2012. 11 minutos. O homem de Campo Grande. A cura que ele mencionava em 2012, mas que aconteceria em 2013. O terceiro parágrafo dizia: Você vai ficar doente no 4º andar do San Gerardo. Não no mesmo corredor onde estou. No outro lado. A janela dá para o norte. Vai sobreviver. Não é sua hora. 4º andar. Janela para o norte. Cama número 12. Corredor de cardiologia. Tudo exato. O quarto parágrafo dizia: Guarda este envelope até o dia em que meu nome for dito em praça cheia. Nesse dia, na praça, abre. Praça cheia. Canonização. 7 de setembro de 2025. Eu estava abrindo o envelope na Praça de São Pedro no dia 7 de setembro de 2025, com 100.000 pessoas ao redor, no momento da canonização. O quinto parágrafo tinha 2 linhas apenas. Você vai perguntar como sabia. Eu também perguntei. A resposta que recebi foi: a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. De lá, vê-se mais longe. Dobrei a folha. Fechei os olhos. Não sei quanto tempo fiquei assim. Talvez 30 segundos, talvez 2 minutos. A praça ao meu redor era barulho e luz e sinos e choro de 100.000 pessoas. E então meus joelhos cederam. Não foi uma decisão. Não foi um gesto religioso calculado. Meus joelhos simplesmente cederam, como se o peso de 19 anos de silêncio tivesse encontrado onde depositar-se. Ajoelhei num paralelepípedo da Praça de São Pedro. E pela primeira vez desde a morte do meu pai em 1994, chorei. Um homem de 62 anos, motorista de carro fúnebre há 36 anos, ajoelhado numa praça com 100.000 pessoas, chorando, com uma folha de papel quadriculado nas mãos. Uma mulher ao meu lado colocou a mão no meu ombro. Não disse nada. Só ficou ali. Fiquei de joelhos por 48 segundos. Contei. Porque sou motorista. Conto tudo. Voltei para Monza no dia 8 de setembro. Parei na Beltrame no caminho para casa. Renato Casal estava no pátio, lavando um carro. Você foi a Roma? Ele perguntou. Fui, eu disse. Ele me olhou.
Renato tem a habilidade de ler rostos que desenvolve quem trabalha décadas com morte. Ele leu o meu. O envelope? Ele disse. Não foi pergunta. Abri. Ele parou de lavar. Ficou de pé com a esponja na mão. E? Não respondi com palavras. Tirei a folha do bolso, desdobrei e dei para ele ler. Renato leu devagar. Releu. Dobrou a folha e devolveu para mim. Ficámos em silêncio por uns 20 segundos. Em 2006, Renato disse, na altura de Arezzo, quando você parou no acostamento e desceu para abrir o compartimento. Eu não estava dormindo. Olhei para ele. Vi você cheirar o ar do compartimento, ele disse. Vi sua cara quando voltou para a cabine. Nunca perguntei porque não tinha palavras para a pergunta. Agora tem, eu disse. Ele balançou a cabeça devagar. Agora talvez a pergunta não seja mais necessária. Hoje trabalho ainda para a Beltrami, mas não dirijo mais. Sou supervisor de frota. 62 anos. Joelhos que já não aguentam horas longas ao volante. Testemunhei o que aqui conto perante o escritório diocesano de Milão em fevereiro de 2026. Um assessor do processo de canonização, Dr. Andrea Fellini, recebeu o meu depoimento por escrito e em vídeo, com o envelope, a folha dobrada e as anotações do caderno de bordo de outubro de 2006. O caderno de bordo com as temperaturas e o cheiro de flores. O relatório técnico de 13 de outubro de 2006, número 73, da Ordem de Serviço da Beltrami, que confirmava sistema de refrigeração sem falhas. O bilhete de ônibus de Monza a Roma, de 6 de setembro de 2025. A foto que uma peregrina alemã tirou de mim, de joelhos na Praça de São Pedro, com a folha nas mãos, que ela me enviou pelo telefone 3 horas depois, porque havia percebido que algo importante estava acontecendo e me abordou no final da missa. Nessa foto, o meu rosto está voltado para cima, para a cúpula de São Pedro, com a luz do setembro romano. Eu não sei o que Carlo Acutis era, em termos que eu consiga definir com a mesma precisão com que defino uma temperatura ou uma medição. Sou motorista. Trabalho com dados verificáveis. Mas os dados são os seguintes. Um menino de 15 anos com leucemia fulminante, no dia 10 de outubro de 2006, escreveu meu nome num envelope. Sabia que meu nome era Donato. Sabia da cicatriz no meu queixo. Descreveu com exatidão uma viagem de 348 quilómetros que eu ainda não havia feito. Previu que eu voltaria a Assis em novembro, que ficaria 11 minutos e que um brasileiro me falaria de uma cura que ainda não havia acontecido. Previu que eu estaria internado no quarto andar do San Gerardo, no corredor de cardiologia, com janela para o norte. Previu que sobreviveria. Previu que abriria o envelope no dia da canonização, numa praça cheia. Tudo isso foi escrito em 7 minutos, de caneta azul sobre papel quadriculado de caderno escolar, por um menino de 15 anos às portas da morte, que havia construído, nas horas livres, um banco de dados de 166 milagres eucarísticos de 18 países, que havia dito que a Eucaristia era sua autoestrada para o céu. E que, aparentemente, de lá de cima, vê-se mais longe do que qualquer coisa que eu já vi nos 348 quilómetros entre Monza e Assis. 19 anos calei, porque precisava verificar. Porque sou motorista. Porque não falo o que não posso documentar. Agora tenho o documento. E está numa caixa de metal na minha estante, com o envelope amarelado nas bordas, com o caderno de bordo, com o relatório de manutenção número 73. A qualquer pesquisador, sacerdote ou investigador que queira verificar, o escritório diocesano de Milão tem cópia de tudo. O Dr. Andrea Fellini tem meu número. Se este testemunho tocou algo em você, peço que se inscreva no canal Pegadas do Céu e compartilhe com alguém que precise ouvi-lo. Não porque eu quero audiência, porque 19 anos de silêncio são tempo suficiente. As pegadas do céu estão em toda parte. Basta saber olhar. E às vezes estão marcadas no papel quadriculado de um caderno escolar, com tinta azul, escritas em 7 minutos por um menino que não devia saber o nome do motorista que viria buscá-lo, mas sabia.